Fala pessoal, tudo em cima? Tranquilo? Professor Juan aqui na área para a gente bater um papinho geométrico aqui sobre semelhança de triângulo, tá pessoal? Esse conteúdo será dividido em dois vídeos, parte 1 e parte 2, que serão semelhantes ao conteúdo de aula semanal que temos de quinta e sexta-feira, tá bom? Conteúdo teórico e vocês aí terão exercícios para trabalhar, de modo que estarei disponível, tá bom? No grupo da turma, das 18 às 20 horas, para tirar dúvidas dos exercícios que os senhores tenham, tá bom? Só me marcar lá, que dentro desse horário estarei disponível, estarei no grupo, tá bom? Ajudando vocês com resoluções comentadas e áudios para que vocês possam acompanhar aí o passo a passo de cada um deles. Mas sem muitas delongas, vamos aqui um pouquinho para bater um papo sobre semelhança. Vamos lá. Então, semelhança de triângulo. Vamos revisar um pouquinho do que a gente já viu em sala? Vamos lá, outra vez, né? Dois triângulos são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais. Aí a gente já começa a ver, né, uma pequena diferença de triângulos semelhantes para triângulos congruentes. Triângulos congruentes, tudo neles é idêntico, lado, ângulo, né? Aqui no triângulo semelhante você já viu uma pequena diferença, né? Apenas os ângulos mantêm a congruência, os lados são proporcionais. Ou seja, enquanto os lados aumentam, não um só vai aumentar, todos aumentam na mesma proporção. E se reduzem da mesma forma, um só nem dois reduzem, todos os três reduzem, também na mesma proporção, né? Então, aqui nós temos a razão de proporcionalidade, ou seja, aquele número que você viu que ele aumentou ou que ele reduziu. Às vezes o triângulo pode duplicar, né? Aumentou duas vezes mais. Ele pode reduzir em 5 vezes mais, né? Esse número que você usa para aumentar ou reduzir, nós descobrimos ele através da razão de proporcionalidade, beleza? E aí vamos lá, dar uma lida sobre ela para ver a ideia da coisa. Como nos triângulos semelhantes os lados homólogos são proporcionais, o resultado da divisão desses lados será um valor constante. Esse valor é chamado de razão de proporcionalidade. Por que eu coloquei esse texto aqui de volta? Algumas palavrinhas que estão nele aí, tem no teu material, e eu acho legal eu falar com vocês, né? Para vocês entenderem que mesmo sendo uma palavrinha que pode até ser nova para você, a ideia é bem tranquila. Primeira palavrinha, homólogo, tá? O que é homólogo? A ideia, qual a ideia de homólogo, tá? São os lados que estão na mesma correspondência, no mesmo local, sabe? Assim, para você poder comparar. Você não pode ter lados em locais diferentes, entendeu? Você tem que estar na mesma posição de correspondência, já ordenado, tá bom? É constante, tá? Essa palavrinha aqui que apareceu, por que ela tá aí? Palavrinha constante apareceu porque quando você faz o comparativo para ver as razões que a gente vai encontrando, lembra que eu dizia muito em sala que o número, o valor que você encontrava tinha que ser o mesmo. Se o valor desse diferente, o que aconteceria? As figuras não eram semelhantes, tá bom? Por isso que tá aí constante. Constante significa que não muda, tá certo? Mas vamos dar uma olhada na figura pra gente entender melhor. Tá aí dois exemplos de triângulos, que de cara eu vou olhar um pouquinho pra ele, deixa eu ver. Se quiser pausar o vídeo pra tentar ir brincar, então pausa o vídeo e vê aí. Tá bom? Pausou? Ok. Vamos lá. Olha, são semelhantes, cara. Por quê? Vamos observar de novo ali a ideia que tá lá em cima e vamos comparar com a figura pra ver o que são triângulos semelhantes. Dois triângulos são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes. Primeiro eu já estou notando que tem congruência, ó. 3, 2, 1 nos arquinhos, 3, 2, 1 nos arquinhos. Show! Congruente nos ângulos eles são. Agora, para saber se são semelhantes, eu preciso primeiro agora ordená-los. O que significa isso? Vamos estabelecer uma ordem aqui. A ordem você pode estabelecer no começo. Eu vou estabelecer que eu quero começar por esse cara e quero fazer a comparação no sentido horário, tá, da coisa. Então vamos lá. Ou seja, quando eu olhar pra cá, quem tem que estar aqui tem que ser o cara que tenha quantos arquinhos? 3 arquinhos, beleza? E depois eu começo a girar. Se tu olhar agora, nesse momento, o que tu percebe? Que não tá ordenado. 3 e aqui tem 1, tá bom? Beleza? Então vamos dar aí uma logo ordenada, vamos dar um rotate nesse pequeno aqui, ou ao contrário, tu pode mexer no grande pra, né, alinhar com o pequeno, tanto faz. Vou pegar esse cara, vou dar um rotate, o que vai acontecer? Veja que aqui na base tem o ângulo de 3 arquinhos e o de 2. Aqui para eu poder comparar, tem que estar o de 3 arquinhos e o de 2. Ou seja, o ângulo FG é, porque é o de 3, e o ângulo é FG, porque é o de 2. Fazendo isso,
Agora nós aí podemos perceber uma coisa em relação aos lados, olha. Veja que se você não tivesse tido esse cuidado e fosse ver aqui a questão de correspondência, homólogo, né? Sem ordenar, o que você ia acabar tendo? G homólogo do C, B homólogo do E A homólogo do F. Tudo trocado, tudo errado, tá vendo? Quando você ordena primeiro, você percebe que quem é homólogo do C, né? Aqui, ó, quando a gente dá o rotatezinho, é o F, cara. Quem é o homólogo do A é o E. Por quê? Olha, 3 e 2, 3 e 2. Tá vendo? E quem é o homólogo do B, na verdade, aí, né? Olha, que você tá vendo agora, né? Ó, quando eu ordeno bonitão aqui o negócio, ó. A vai com E, tá vendo, ó? 1 e 2 aqui, ó, é o G com B e o C com F, cara, tá vendo? Tranquilo? Então agora vamos ver o que isso gerou pra nós, olha. Os lados A e E, B e G, C e F são homólogos. Por quê? Porque estão na mesma correspondência quando você já alinhou os ângulos, tá bom? E aí tu monta a seguinte proporção, né? Veja que o camaradinho escolheu comparar, ó, se tu tá vendo que aqui tá A, B e C, que são desse cara maior, ele escolheu comparar de que figura para qual figura? Da figura maior para a figura menor, tá bom? Professor, posso inverter? Pode, você pode muito bem colocar em cima no numerador o E, o G e o F, beleza. Só que aí o que acontece lá nas outras comparações? Você inverte todas, não só uma nem duas, tá bom? E aí, claro que o teu valorzinho de razão de semelhança também vai mudar, tá beleza? Então vamos lá, veja que ele igualou os 3, né? Por que ele igualou os 3? Porque nós já vimos em sala de aula, pessoal, que a razão tem que ser idêntica, porque se ela não for idêntica, as figuras não são semelhantes, né? Vimos até como é que testa, tá? A gente pega duas, né? Combina duas, faz o produto do meio pelos extremos e encontra um número, um valor, que no caso aqui seria o nosso K. Aí a gente pode combinar várias aqui, ó. A primeira com a terceira tem que dar o K também, tá vendo que todo mundo tem que dar igual ao K, tá bom? Beleza? Então, quando não dá igual K, deu problema. Alguma coisa lá foi errado, volta lá e faz de novo. Tá tranquilo? Beleza? Claro que se você inverter todo mundo aqui, você não encontrar K, por exemplo. Você encontrar o inverso, né, do K, né? Que no caso aqui seria 1 sobre K, né? Isso acontece lá nos números também. Se você inverter, o valor vai inverter também, beleza? Só aqui, no finalzinho do slide, né? Ele vai e diz A sobre E é igual a B sobre G, que é igual a C sobre F, que é igual a K. Onde K é o nosso camaradinha lá, a razão de proporcionalidade. Show de bola, queridos? Vamos lá, próximo slide. Casos de semelhança, né? Então, o que é isso, né? Aqueles velhos macetes, por exemplo, que você olha pro triângulo, olha pro outro, sem muita demora, já vê que o cara é semelhante, sem fazer muita conta. Para identificar se os triângulos são semelhantes, basta ver alguns elementos. Vamos ver aqui, ó. Lembrando que a ordem desses casos, queridos, olha, ela não tem uma ordem fixa, tá? Aí tá primeiro caso, mas não necessariamente você vai ter que sempre olhar para ele primeiro, tá bom? Dois triângulos são semelhantes se dois ângulos de um são congruentes a dois ângulos do outro. Esse critério é conhecido como AA, ângulo-ângulo. Por que ele viu isso tão rapidamente, né? Vamos lá, pessoal. Para dos triângulos serem semelhantes, eu preciso ter os três ângulos congruentes. Depois eu ordeno, beleza. Então veja comigo, se eu tenho dois ângulos já congruentes de um e dois ângulos já congruentes do outro, sobra apenas o terceiro. Compreende? Agora vamos usar uma propriedade interessante que você tem dos anos anteriores, que fala da soma dos ângulos internos do triângulo. A propriedade me diz que se eu somo três ângulos internos de um triângulo, eu sempre encontro 180 graus, ok? Ou seja, se eu já tenho dois ângulos iguais de um triângulo a dois ângulos iguais do outro, e a soma tem que dar o mesmo 180, qual é a consequência daquele terceiro ângulo que está faltando? Ele não pode ser diferente um do outro. Por quê? Porque se ele for diferente um do outro, com certeza a soma dos dois vai ter uma diferençazinha. Ou vai dar mais de 180 ou vai dar menos, né? É por isso que ele só precisa de dois ângulos já para garantir a semelhança dos triângulos, tá bom? Segundo caso, dois triângulos são semelhantes se os três lados de um são proporcionais aos três do outro, caso conhecido como LLL. Muito cuidado, porque esse LLL não é o mesmo da congruência, que também tem um caso LLL. Lá o caso é três lados congruentes. Aqui são três lados, ó, proporcionais, beleza? Onde você vai ter que fazer as fraçõezinhas para ver se a razão de semelhança é a mesma. É um caso um pouquinho mais demorado para você verificar. Eu gosto mais do primeiro, por exemplo, que é bem mais rápido, né? E tem o terceiro aqui, ó.
Dois triângulos são semelhantes se possuem um ângulo congruente compreendido entre dois lados proporcionais. Olha só, então esse caso é conhecido como LAL, né? Que também parece muito com o caso de congruência lá que tem LAL, mas não é a mesma coisa. Porque lá é tudo congruente, aqui é proporcional com congruência. Cuidado pra tu não dar uma voada aí, tá, querido? Mas vamos ver esse negócio mais à frente lá com o desenho, né? Eu quero que você guarde bem aí as teorias para quando a gente começar a exemplificar, você tá bem antenado com a coisa, beleza? Vamos agora aqui ver o teorema fundamental da semelhança, que isso aqui ajuda pra caramba, principalmente naqueles exercícios que são mais bem construídos e contextualizados. Olha o que ele diz. Quando uma reta paralela a um lado de um triângulo intersecta, né, os outros dois, isso significa cortar, tá bom, pessoal? Né? Corta os outros dois lados em pontos distintos, né, formam um triângulo que também vai ser semelhante. O que significa isso, cara? Aqui, olha. Você tá vendo que eu tenho um triângulo gigantão? Você tá vendo que passou uma reta aqui, ó? Como que eu sei que essa reta é paralela, cara? Não tem símbolo nenhum aí, professor. O senhor é muito chato com símbolo, sou mesmo, né? Aquela nomenclatura. Não tem nomenclatura de paralelismo, mas como é que eu sei? Cara, eu vou por aqui, ó. Você tá vendo aqui que tem um arquinho só? Olha aqui também um arquinho só. Você tá vendo que aqui tem dois arquinhos, ó? Olha, dois arquinhos aqui, ó. Então, se isso está acontecendo, eu tô começando a perceber uma coisa. Que a reta de base tem a mesma direção dessa reta aqui. Pelo fato dos ângulos da base serem iguais. Se eles não fossem iguais, o que ia acontecer? Ou essa reta estava um pouquinho mais para baixo, ou ela estava um pouquinho mais para cima. Tá bom? Estão bem alinhados. Se estão bem alinhados, significa que são duas paralelas, né? E se são duas paralelas, pessoal, você consegue perceber que eu gerei dois triângulos agora aqui, olha. Eu tenho um triângulo enorme e tem um triângulo pequenino aqui em cima, tá bom? E eles são semelhantes, não é isso? Então, de novo, vamos dar primeiro uma lida no teorema, para a gente poder identificar melhor essa semelhança. Vamos lá. Quando uma reta paralela, show, professor, já entendi paralela aqui, né? Quando uma reta paralela a um dos lados do triângulo, que foi justamente a esse, né? Intersecta os outros dois, ou seja, corta os outros dois, cortou esses dois aqui, tá vendo, ó? Em pontos distintos, né? Obviamente, pontos distintos. Um é o ponto E, o outro é o ponto D, beleza? Forma um triângulo, que no caso aqui para nós foi o triângulo ADE, pequenininho aqui, ó. E que também vai ser semelhante ao outro, que a gente tinha como base, que era o grandão, né? E aí eu pergunto para vocês, que caso de semelhança poderíamos usar aqui para ver? Olha, qualquer um caso, mas o mais visível a todos nós, que está bem mais fácil de enxergar, é o caso dos ângulos, o AA. Né, olha, eu tenho dois congruentes aqui, e tenho dois, conclusão, o terceiro ângulo é congruente. E olha como é visível isso. Você consegue perceber que o ângulo ele faz parte tanto do triângulo pequeno quanto do triângulo grandão? Pois é, pessoal. Teorema fundamental da semelhança. Beleza? Esse encontro termina por aqui. Nos próximos encontros nós vamos ter aí casos com as figuras, envolvendo os casos para a gente dar uma estudada legal. Beleza? E as outras razões específicas da semelhança de triângulo. Valeu, queridos. Grande abraço e fui.